بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب فرض الوضوء وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وبه حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية أن حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن ابن أقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Estimados irmãos, completamos o capítulo relacionado à purificação, situação em que a pessoa necessita de se purificar após usar os sanitários, após usar a retrete. Hoje vamos dar início ao capítulo relacionado ao wudu. Vamos falar acerca da obrigatoriedade da ablução para o solar. Temos 3 hadiths. O terceiro vamos abordar na próxima lição, porque precisa de muito mais detalhe. Hoje vamos falar somente de 2 curtíssimos hadiths. Hadith primeiro, que foi narrado por Abil Malih, que ele narra do seu pai, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yaqbalu Allahu azza wa jalla sadaqatan min ghululin wala salatan bighayri tuhur." Allah subhanahu wa ta'ala não aceita caridade de ghulul. Ghulul refere-se aos espólios de guerra. Após a guerra, aquilo que era espólio coletado, aquilo chama-se ghanima. Aqueles bens todos que se apoderavam após a guerra era distribuído para os guerrilheiros, os mujahid. Então chama-se mal ghanima. Quem tirasse algo deste mal ghanima, seja por furto ou roubo, sem a devida distribuição do profeta sallallahu alaihi wasallam ou de quem fosse o amir, quem fosse encarregado para fazer a partilha, então chama-se isso de ghulul. É roubar algo do ghanima antes da distribuição. E se você roubou daquilo algo do ghanima, não é? E deu sadaqa como doação, o hadith aqui diz: Allah não aceita este tipo de caridade. E a seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wala salatan bighayri tuhur." Allah subhanahu wa ta'ala não aceita qualquer que seja o salat sem a purificação. No segundo hadith de Abu Huraira vem: "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o salat de nenhum de vós quando libertar gases, porque quebrou o wudu, até que ele faça nova ablução. Portanto, neste primeiro hadith, la yaqbalu Allahu, notas narrações, la yaqbalu Allahu salat bighayri tuhur wala sadaqat min ghulul. Em versão aqui, la yaqbalu sadaqa min ghulul wala salat bighayri tuhur. Portanto, aqui quando se fala que Allah não aceita o salat ou a caridade, não é? Não aceita o salat sem a purificação, ou não aceita a caridade que seja de uma proveniência ilícita, seja de roubo, seja de furto, seja de uma cabeçada que você deu a alguém, seja de bens ilícitos. Você pega aqueles bens ilícitos, dá sadaqa, paga zakat, o que for. Allah não aceita esta caridade. Nós vamos ver outros autores no capítulo onde se fala de caridade. Bem, fadlu sadaqa min malil halal. A virtude da caridade dada daqueles bens lícitos. Não é permissível
dar sadaqa com bens ilícitos, bens haram, muito menos falar de zakat. Você não pode dar zakat de bens ilícitos, bens haram. Não é permissível. Portanto, aqui la yaqbalu Allahu salat. Quando nós falamos de Allah aceitar o salat, o que isso significa aceitar o salat? Aceitar o salat, ou a aceitação, significa aquilo que em troca do cumprimento de uma ordem, há recompensa. E esta é a aceitação, porque a recompensa é a aceitação. Quando não há recompensa, não há aceitação. O simples facto de não ser aceite não quer dizer que a pessoa não tem que fazer salat. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele indivíduo, man ata arrafan, aquele que for ao adivinho, ao curandeiro, não é? Foi visitar, foi saber das predições do adivinho. Não é que ele foi acreditar, é só ir lá, não é? Para fazer uma consulta. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o salat dele por 40 dias não é válido. Não é válido quer dizer não é aceito por Allah. Já que não é válido, tem que deixar de fazer salat? Não. Tem que fazer salat. O salat está correto. A questão da adúltero, o salat não é válido. Tem que deixar de fazer salat? Não. O salat que ele fizer, tem o wudu, tem tudo, o salat está correto. Consumiu bebida alcoólica, o salat não é válido. 40 dias. Tem que deixar de fazer salat? Não. Tem que fazer salat. Se obedecer os critérios todos para fazer salat, o salat está correto. Mas é como aquele indivíduo que trabalha, fim do mês não há salário. Trabalhou um mês, não há salário. Portanto, é o exemplo, não é? Este é o exemplo. Se você faz salat, o salat está correto. Deve fazer, deve fazer. Se não fizer, tem pecado de ter abandonado o salat. A diferença é, você fez salat, não tem nenhuma recompensa, e o outro fez salat, tem recompensa. Mas a obrigação está dos dois lados de cumprir com o salat. Portanto, a aceitação do salat, quando vemos hadith, Allah não aceita, é que não há recompensa, né, do salat, não é, quando a pessoa faz sem wudu. Se a pessoa fizer salat sem wudu, por esquecimento, salat é válido ou não é válido? Tendo em conta quando você está de jejum, comeu por esquecimento, quebra o jejum? Não. Então, salat, você fez salat sem wudu, esquecimento, esqueceu, fez salat sem wudu. Por que é válido? Por comeu, por esquecimento, está de jejum. Não se aplica. Aqui não se aplica. Por que não se aplica? Aqui Allah diz, o profeta diz: La yaqbalu salatun. A palavra no indefinido. No indefinido tem uma regra. Quando é um indefinido, com a negação, qualquer que seja salat, salat com ruku, qirat, ruku, sajda, ou salat sem qiyam, salat sem ruku, sem sajda. Por exemplo, salat sem ruku, sem sajda, salat janaza. Não vale sem wudu. Tawaf inclui-se. Tawaf inclui-se, porque tawaf também é salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith do Musnad Ahmad, tawaf é salat. Por isso tem que ter wudu quando você faz o tawaf. Portanto, todo tipo de salat, condição é ter wudu. Se a pessoa não tiver wudu, o salat não será válido. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui diz: La yaqbalu Allahu salat bighayri tuhur. Aqui tem duas coisas. Um é tuhur, outro é tahur. Tuhur é purificação, não é? É purificação, bighayri tuhur, sem a purificação. Tahur refere-se à água de purificação, não é? Portanto, são coisas completamente diferentes. Gulul, conforme explicamos, wala sadaqat min gulul. O profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, ao mencionar aqui, nós podemos ver qual é a ligação que existe. Estamos a falar do wudu. Por que o hadith fala salat não é válido sem wudu, e caridade não é aceite, não é se for uma caridade de gulul, bens ilícitos? Aqui os ulama até explicam. Portanto, conforme para a validade do salat, a condição é a purificação. O mesmo acontece quando se trata de caridade. Sadaqa, a condição, os bens devem ser lícitos. Os bens devem ser puros. Os bens não podem ser bens ilícitos. Não pode ser um bem que você adquiriu porque roubou.
Não pode ser um bem que você enganou alguém, não é? Porque é ilícito. Você, para dar... Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah é puro e não aceita senão aquilo que é puro. Imaginemos que você roubou, na pior das hipóteses, e você pediu tauba. Há pessoas que roubam ou têm bem ilícito, pensam dando sadaqa, dando o zakat. Uns até pegam aquele dinheiro, vão fazer hajj, vão fazer umrah, pensar que aquilo vai purificar. Não purifica. Não purifica. Porque condição é bens lícitos. Halal. Você ganhou aquilo de forma lícita. Se não for lícito, portanto, não terá aceitação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, assim como para a validade do salah, a condição é a purificação, é o wudu, para a validade também da caridade, do sadaqa, a condição é esses bens serem lícitos, serem halal, mubarak, tayyiba, puro. Portanto, esta é a condição para a aceitação deste salat, assim como deste sadaqa. Então, estávamos aqui a dizer, o exemplo que estávamos aqui a dar, alguém adquiriu bens, roubou, enganou, e ele arrependeu-se, está a fazer tauba. A condição para a validade deste tauba, você levou de alguém, está a pedir tauba. O tauba, em primeiro, é devolver aquilo que você roubou, aquilo que você levou do outro. O tauba é primeiro devolver isso. Você não pode dar sadaqa, como em caridade. Não pode. O único momento que você pode dar em caridade, aquilo que você levou injustamente do outro, é quando você não consegue encontrar o proprietário, o dono daquilo. Se ele morreu, você não consegue fazer chegar aos seus herdeiros, porque não conhece, não consegue encontrar. Aí você vai dar aquilo que você levou ilicitamente, injustamente, vai dar em sadaqa para recompensa do dono. Em outras palavras, ilícito, você não tem como manter contigo e dizer que vou fazer tauba. Allah vai me perdoar por estou a fazer tauba. Aqui é o huququl ibad. Huququl ibad é de alguém que você tirou de tal fulano, então você tem que devolver. Conforme dissemos, ficamos com pendente. Eu, para vos incentivar a escutar atentamente, os trouxe um brinde para quem responder às perguntas. É um celular, está na caixinha. Eu prefiro até que não respondam para poder usar o mesmo para a próxima vez, mas se acertar, próxima vez também vamos trazer outro. Custa dinheiro, mas eu quero vocês aprenderem, memorizar, aprender um hadith para ganhar um tecno 0 km. 0 km. Vamos lá. Qual é o pendente que ficamos na aula passada? Para nós vermos quem pode ser o dono deste celular. Falando sobre... Jamal, você nunca é primeiro a querer responder. O que se passa hoje? E eu ainda nem acabei de falar. Você já está a dizer, falamos acerca do... Eu não terminei ainda a pergunta. Sim, diz lá. Falamos sobre o suar. Sim, a pergunta era... Olha assim, para vocês verem bem, hein? Peço que olhem com atenção. Pode fazer um vídeo, faz um close aqui para ver de novo. Falamos se o mas'ala, estamos a falar do miswak, se o mas'ala, a escova de dente substitui o miswak ou não. E eu estou a colocar essa pergunta porque eu já expliquei isso. A escova de dente substitui o miswak ou não substitui o miswak? Substitui? Sim, Jamal, você estava a falar. Diz lá. Base legal. Por que não substitui? Ou não substitui? Não Isso. substitui. Ok, por quê? A virtude está naquele pau, naquela escova do suar. Por exemplo, quando se trata da recompensa no salário, aquela pessoa que for a fazer suar tem mais recompensa do que a pessoa que não fez o suar. Ok. Então, aqui, o suar que se refere não é escova de dente, É pau. é aquele pau. Ok. Mas isso Agora, aqui... Mas também
A higiene bucal é incentivada. Não, a questão não é higiene. Eu perguntei, substitui ou não substitui? Não substitui. Não substitui. Todo argumento que vier depois já não tem relevância porque o ponto de partida já está lá. Não substitui. Ok? Sim. Substitui, sim. Substitui? Sim, pode substituir. Não. Pode ou não? Substitui ou não substitui? Substitui. Substitui. Sim, por quê? Por exemplo, falamos sobre as pedras que são usadas para higienização Sim. e pode-se substituir com papel higiênico, por ser mais habitual. Agora, se for no contexto do visual e analisado com escova de dentes, eu vejo mais eficácia no caso de não. Olha, eu não disse para cada um ver, eu disse para vocês trazerem base, porque não é cada um interpretar como acha, porque eu vejo, não temos como discutir eu vejo, porque você vê, eu vejo, aquele vê, temos que ter uma base para nós, dizer, por causa disto, ou por dizer, ulamás dizem isso e aquilo, pronto, é suficiente. Há de voltar esse celular. Sim, mais uma tentativa. Depois vamos desistir dessa questão. Chocado, quer tentar? Não. Ok? Ninguém? Ok, vamos à segunda pergunta. Quantos hadiths tem Sunan Abi Dawud? Estamos a fazer Sunan Abi Dawud. Quantos hadiths tem Sunan Abi Dawud? Se você não consegue lembrar quantos hadiths que repetimos aqui 3, 4 vezes, falamos hadiths, falamos capítulos. Quantos capítulos tem Sunan Abi Dawud? Ibrahim, você está a chutar só. Não vale entrar no Google aqui, hein? Estou a ver algumas pessoas a pegar Google aqui, celular. Não vale o Google, né? Sim, quantos hadiths? Não. 3.500. Não, está a chutar só. Onde Imam Abu Dawud nasceu? Hã? Onde? Não. Onde está enterrado? Ao lado de campo de um tabi'in. Quem é este tabi'in? Estamos a falar muito aqui sozinho, né? Quem quer mencionar um hadith do que mencionamos, narrar hadith, explicar. Um hadith. Sessão encerrada. Sessão encerrada. Eu acho que vou voltar esse celular. Um hadith. Hoje falamos de um hadith. Hoje falamos de um hadith. Falando em árabe. Hã? Em árabe. Tipo, narrar em árabe, depois traduzir. Não, podes falar em português. Tem um hadith que o Maulana explicou na aula passada. Sim, quem é narrador? É assim que começa um hadith. Você quando lê um hadith, nós falamos aqui, começamos Abu Huraira radiallahu anhu disse. Hoje falamos de dois hadiths. Hoje falamos de dois hadiths. Ok? Próxima lição, inshallah. Vamos fazer mais um teste. Você está levantando a mão depois nós fechamos a sessão. Olha, e isso também já é batota. Você já ouviu todos. Então já tem resposta. Ok? Mas o Allah é novo. Você continua a acreditar. O Allah é novinho, está aqui. Mas pronto, vamos voltar. Vamos guardar para a próxima. Vamos ver que vou trazer dois. Não próxima aula, próximo teste. Próxima aula não vi com gravadores aqui, né? Próximo teste, ok? Nós estamos a fazer hoje, depois de completarmos 60 hadiths. Os primeiros 60 hadiths da Abu Dawud, nós terminamos, estamos a fazer um teste. Dá para ser, bem? É suficiente para você, pelo menos nos 60, lembrar um hadith, explicar, trazer uma mas'ala de fiqh. Simples, estamos a falar hadiths mais simples. Agora vamos entrar em questões um pouco mais complexas. Wudu,
coisas que quebram o wudu, tipos de água, que é importante para todos nós saber. Isso é incentivo para vocês aprenderem, não é para mim. É para vocês aprenderem, mesmo assim. Perder um na caixinha assim. Hã? Acontece. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك